Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tudo certo? Tudo beleza? Então, vamos começar hoje mais uma aula. Pessoal, olha só. Hoje a gente vai utilizar o caderno. Por quê? A gente vai começar a estudar uma disciplina, uma disciplina, não, desculpa, uma matéria dentro da nossa disciplina que não que é uma matéria um pouquinho longa, mas ela é um pouquinho longa porque eu trabalho, né, e as gramáticas trabalham e eu trabalho ela de uma forma bem quebrada. Então, agora a gente acaba trabalhando um pouco mais no caderno para depois voltar para o livro. E quando a gente volta para o livro, trabalhando essa matéria quebradinha, a gente consegue uma melhor compreensão, tá? Que é o present perfect. Então, sempre que eu começo a trabalhar o presente perfeito no nono ano, eu trabalho por partes. Até mesmo quando vocês forem para o segundo ano, ano que vem, vocês vão ver que vai voltar o present perfect. E no terceiro ano volta o present perfect, só que volta como revisão geral. Mas tanto no primeiro quanto no segundo ano, quando eu trabalho o present perfect, eu trabalho por partes, porque é a melhor forma de compreender. Nós não temos esse tempo verbal equivalente em português. Como assim? Eu não tenho uma tradução específica em português para o present perfect. Então, isso acaba causando um pouco de confusão. Então, diante disso, eu sempre trabalho essa matéria quebrada, e então a gente acaba trabalhando um pouco mais no caderno para a gente poder compreender melhor o present perfect. Porque após estudar o present perfect, a gente faz o contraste do present perfect com o simple past, ok? Porque algumas pessoas acabam confundindo os dois, mas a gente precisa estabelecer esse contraste e entender qual é a diferença. Então, quando a gente chega ao contraste, a gente entende melhor o que é o present perfect e a diferença dele para o simple past, ok? Certo? Então, hoje a gente vai ter atividade no caderno, tá? Então, eu vou passar aqui, explicar, vocês vão copiar a explicação e vão copiar a atividade no caderno. Não é muito, tá? Vocês também vão ver que a gente vai fazendo atividade pouco em pouco para poder compreender muito bem o present perfect, tá? E é um tempo verbal muito utilizado. O que acontece? Os tempos verbais em inglês, eles são utilizados de verdade no dia a dia. Diferente do português. No português, a gente não usa o futuro do pretérito, a gente não usa passado perfeito, a gente não usa esses tempos verbais no nosso dia a dia. Se resume a presente, passado, futuro, tudo na forma mais simples possível, o gerúndio. Mas em inglês, não. Os tempos verbais eles são utilizados porque cada um deles passa uma ideia, tá? Do que a ser expresso. Então, ele é utilizado, certo? Então, vamos ao nosso slide, onde nós trabalharemos sobre o present perfect, ok? Então, present perfect one, tá? Então, vamos lá, galera. Present perfect. Deixa eu botar aqui no meu spotlight. Primeiramente, o present perfect, a estrutura dele é diferente, tá? Então, eu formo o present perfect com have ou has, mais o particípio passado do verbo principal, ok? Então, deixa eu botar aqui. Então, ele é formado por have ou has, que é o verbo auxiliar, mais o particípio passado do verbo principal. O que é o particípio passado do verbo? Já sabemos. O particípio passado do verbo é o seguinte: verbo regular. A gente coloca ed, ok? Então, ele é igualzinho o passado simples, tá? Então, o verbo regular, ele é igualzinho o passado simples. E o verbo irregular é a terceira coluna, ok? O verbo irregular é a terceira coluna na lista de verbos. No livro de vocês tem uma lista de verbos, tá? No final do livro de vocês tem uma lista de verbos que apresenta os verbos regulares e os verbos irregulares. Lá na página 129, tá? Não é uma... apresenta os verbos irregulares, perdão. Não é uma lista completa, tá? A lista é bem maior, mas essa é a lista com os principais verbos. Mais para frente eu vou disponibilizar uma lista de verbos irregulares para vocês, tá? Então essa lista a gente tem que sempre olhar essa lista, porque quando o verbo é irregular, eu analiso a terceira coluna, ok? Certo?
Então, página 129 do livro de vocês, tá? Deixa eu botar aqui. Cadê o texto aqui? Beleza, aqui. Então, verbo irregular. Book, page 129, ok? São os irregular verbs, tá? Então, na página 129, nós temos os verbos irregulares, ok? Certo? E participo passado é o past participle, terceira coluna, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos continuar olhando a estrutura, tá? Depois que nós analisarmos toda a estrutura, a gente começa a ver outros pontos, tá? Como eu disse, a gente vai de pouquinho em pouquinho para compreender. Então, como eu disse, é formado pelo have ou has, mais o particípio passado do verbo principal, ok? O verbo auxiliar, então, é have ou has. Lembrando que have é utilizado com I, é utilizado com I, o you, o we e they, e o has é utilizado com he, she, it, tá? E o has é utilizado com he, she, it. Então, por exemplo, I have lived. Eu tenho morado, eu morei, eu tenho morado. He has lived. Ele tem morado, ou ele morou. Perceba que, na hora que eu traduzo, eu posso ter tanto a tradução no passado, quanto a tradução no tempo perfeito. Tem morado, tem... Por quê? Vai depender do contexto da frase, tá? Mas a gente precisa, mais do que entender a tradução, é entender, no momento, a estrutura e como ele é formado, tá? Então, sujeito, have ou has, mais o verbo no particípio passado, ok? Sujeito, have ou has, mais o verbo no particípio passado. A forma negativa, I live e o verbo no particípio passado sempre. Aqui, pessoal, não é igual ao simple past, que tem mudança de afirmativa, negativa e interrogativa, o verbo muda. Não, o verbo vai sempre permanecer conjugado. Olha aqui na negativa. Se eu quero fazer a negativa, é só eu acrescentar o not. Ok? Have not ou has not. Então, they have not lived there. Se eu quiser fazer e o verbo continua conjugado, tá? Se eu quiser fazer a interrogativa, ok? Eu coloco o have ou o has no início da frase, antes do sujeito, tá? Então, aqui eu tenho o sujeito, ok? Eu coloco have ou has no início da frase. Deixa eu marcar o sujeito aqui com uma setinha para vocês verem. Então, aqui eu tenho o sujeito, tá? E eu coloco, então, o have ou has no início para antes do sujeito para fazer a interrogação, tá? Existe forma abreviada na negativa, tá bom? Existe sim. A forma abreviada na negativa tá aqui, ó. Tá? Have not vira haven't, has not vira hasn't, ok? Então, forma abreviada na negativa, certo? Na afirmativa eu também tenho, tá? Deixa eu botar aqui no cantinho para vocês. A forma abreviada na afirmativa, o have passa a ser apóstrofo VE, tá? E o has é igual ao verbo to be, tá? Passa a ser apóstrofo S. Então, essa é a forma contraída na afirmativa. Vou botar aqui do ladinho, ó. As formas contraídas ou formas abreviadas, ok? Certo? Então, essa é a estrutura, tá? Essa é a estrutura. Sujeito, have ou has mais o particípio passado. Se eu quiser fazer negativa, have not ou has not, ou a forma contraída, haven't ou hasn't, ok? E para fazer a interrogativa, eu coloco have no início da frase, correto? Muito bem.
Analisemos aqui, olha, esse primeiro aqui. O particípio passado dos verbos regulares é igual ao passado simples, foi o que eu falei. Então, não tem mudança, não tem mudança de um para o outro. Já dos verbos irregulares, tem mudança. Né? Eu tenho que olhar a tabela porque eles são irregulares. Então, eles não seguem regra, tá? E é sempre a terceira coluna. Então, eles não seguem regra, é sempre a terceira coluna e eu tenho que olhar. Por quê? Como eles não seguem regra, eles podem ter formas distintas, tá? Então, eles podem não mudar nada, existe verbo irregular que não muda, que para o presente, passado e futuro é o mesmo, presente, passado e participo passado é o mesmo, que é o caso do verbo read. Deixa eu botar aqui embaixo. Que é o caso do verbo read. Vou botar aqui. O verbo read, ele permanece o mesmo. Então, no presente, no infinitivo é read, no passado é read, só muda a pronúncia. E no participo passado é read, só muda a pronúncia, tá? A forma de escrita permanece o mesmo. Mas outros verbos, tá? Como drive, ele muda completamente. Ele muda do infinitivo para o passado e do passado pro particípio passado, tá? Então, drive, deixa eu pegar aqui, cadê? Line. Drive, não, vou botar com a setinha, fica melhor. Drive vira no passado simples drove e no particípio passado driven. Muda a pronúncia e muda a escrita, ok? Tem verbo que não muda do passado para o particípio passado, mas tem verbo que muda completamente. Então, não tem como a gente adivinhar, só olhando a tabela. E conforme a gente vai consultando a tabela e fazendo as atividades, a gente começa a gravar esses verbos, ok? Certinho? Beleza? Então, vamos lá. Continuando. Para que eu uso o particípio, perdão, para que eu uso o present perfect? Qual o objetivo do present perfect? O present perfect ele é usado para se referir a ações que aconteceram num tempo no passado e esse tempo é indefinido. Então, o present perfect, embora ele tenha o nome de presente perfeito, ele se refere ao passado, tá? Então, present perfect, ele é utilizado para se referir a uma ação que aconteceu no passado num tempo indefinido. Então, olha só, quando eu uso present perfect, eu não sei quando a ação aconteceu, tá? Então, quando eu uso o present perfect, eu não sei quando a ação aconteceu. Eu não menciono quando essa ação aconteceu, tá? Por quê? O present perfect é um tempo aberto, ok? O present perfect é um tempo aberto. Então, é um tempo, é uma ação que aconteceu, mas que pode ser alterada. O simple past, não. O simple past é uma ação que aconteceu e acabou no passado, tá? E a gente vai comparar os dois mais para frente, então a gente vai compreender isso melhor. Então, é um tempo indefinido. Então, eu uso o present perfect para falar de algo que aconteceu no passado num tempo indefinido. Por exemplo, I have finished my homework. Terminei meu dever de casa. Tá? Então, aqui eu não menciono quando isso aconteceu. Então, se eu não menciono quando aconteceu, eu utilizo o present perfect, ok? Certo? Continuando. Então, como eu disse, se o tempo da ação que ocorreu for mencionado ou sugerido, nós vamos utilizar o simple past, ok? No simple past, no passado simples, é, no passado simples eu sei quando a ação aconteceu. Então, no presente perfeito eu não sei quando a ação aconteceu e no passado simples eu sei quando a ação aconteceu, ok? Então, por saber quando a ação aconteceu, eu utilizo o simple past, não sabendo o present perfect. Ambos se referindo ao passado, tá? E aqui, como ele mesmo diz, a tradução dos tempos verbais pode ser a mesma, tá? Neste caso, porque a gente ainda vai estudar mais para frente outros usos do present perfect e a gente vai ver que depois a tradução começa a não ser mais a mesma.
mas nesse caso a tradução pode sim ser a mesma, ok? Certo? Então aqui, ó, I finished my homework 1 hour ago. Eu finalizei meu dever de casa, terminei meu dever de casa 1 hora atrás. Olha, eu sei quando a ação aconteceu. Então eu uso simple past, tá? Então, simple past, eu sei quando a ação aconteceu. Present perfect, eu não sei quando a ação aconteceu. Então, o primeiro uso do present perfect que a gente tem que lembrar, para gravar nesse momento, que é o uso básico do básico dele, é que o present perfect é usado para se referir a ações que aconteceram num tempo indefinido no passado, certo? Ok. E lista dos verbos irregulares, uma lista pequena, resumida dos verbos regulares, tem na página 129 do livro de vocês. Ali estão os principais verbos e principalmente os verbos que estão sendo trabalhados no livro, tá? Beleza? Muito bem. Então, isso aqui, pessoal, galerinha bonita do meu coração, vocês vão copiar no caderno, tá? Essa explicação toda aqui vocês vão copiar no caderno, tá? Beleza? Então, pausa o vídeo e copia no caderno. E na tela seguinte, nós temos uma atividade que vocês também vão copiar no caderno, pequenininha, para vocês fazerem, que é... Deixa eu apagar aqui. Annotate, clear. Clear all drawings. Ok. O que vocês vão fazer aqui, pessoal? Vocês também vão copiar no caderno, tá? Isso aqui é o exercício. Write affirmative or negative sentences or questions using the present perfect. Então, escreva frases afirmativas ou negativas ou perguntas usando o presente perfeito, tá? Então, na verdade, ele já está todo no presente perfeito. O que vocês vão fazer aqui é transformar para o que está entre parênteses. Então, aqui, ó, está negativo, negative. Então, eu tenho uma frase na afirmativa que vai virar negativa no presente perfeito. Então, I've finished my homework. Eu finalizei meu dever de casa. I haven't finished my homework. Eu não terminei meu dever de casa, tá? Então, negative, question, affirmative, vocês vão reescrever a frase na forma que está pedindo entre parênteses, ok? Outra coisa, lembra que eu falei que tem... cadê aqui? Lembra que eu falei que tem a forma abreviada, reduzida, short form da afirmativa? Aqui eu tenho um exemplo, ó. I've finished, ok? De I have. E aqui eu tenho outro, ó. It's been, de it has, ok? Certo? Beleza, pessoal? Então, lembrando, dúvidas, vai lá na mensageria, tá? E pode mandar a dúvida que vocês tenham, que eu responderei durante o período de aula de hoje, ok? Tá? Eu estarei lá para responder. Então, lembrando, activities on the notebook, a atividade no livro de vocês, no caderno de vocês, tá? Aquela que vocês vão copiar, tanto a explicação quanto a atividade. Pessoal, a explicação é para copiar, porque isso é material de estudo de vocês. E lembrando que os cadernos e livros todos deverão estar em dia quando a gente retornar às aulas presenciais. Então, esteja com o material todo em dia, tá? Porque você já sabe das orientações e como está valendo as avaliações, ok? E na mensageria, para vocês marcarem a presença de vocês, vocês deverão fazer um resumo do Present Perfect apresentado na aula de hoje, tá? Então, vocês vão pegar o que foi apresentado na aula de hoje e vão fazer um resumo lá na mensageria. Lembra, pessoal, de colocar no título da mensagem de vocês, que é o 9º ano, tá? Porque você não sabe, Emerson, quem é, eu sei, mas só que às vezes as mensagens vão chegando já no finalzinho da aula, quando outras mensagens estão chegando já da turma seguinte, entendeu? Ou tem gente que às vezes só consegue mandar um pouquinho depois que a aula da turma seguinte começou, então me facilita na hora de eu selecionar ali e visualizar na mensageria, ok? É para uma questão de facilitar, certo? Beleza? Então é isso por hoje, a gente se vê na próxima aula, tá? Não se descabelem, porque a matéria Present Perfect, a gente vai ver de pouquinho em pouquinho, a gente vai ter agora algumas coisas a serem feitas no caderno. Então, nessa aula, na próxima, talvez mais uma outra aula, a gente irá trabalhar mais o caderno e menos o livro, ok? Para a gente poder compreender muito bem essa matéria, certinho?
Pessoal, beijão para vocês. Tchau, tchau.